Fala, humanidade! Tudo bem com vocês? Estou aqui nessa videoaula para poder conversar com vocês sobre meia-vida. Calma, não é nada disso que você está pensando. Meia-vida é o termo que nós utilizamos para determinar o tempo necessário para que uma determinada espécie química seja decomposta ou sofra um determinado processo para que ela chegue à metade da sua concentração inicial. Ficou interessado? Então, pega o seu caderninho de anotações e tenta acompanhar. Meu nome é Alan Baggio, acompanha aí. Muito bem, humanidade. Então, agora que a gente já sabe que o tempo de meia-vida é o tempo necessário para o material atingir metade de sua massa ou de sua concentração inicial, vamos observar a seguinte reação de decomposição do clorobutano. Olha só que maravilha! Nessa reação, nós temos a formação do butanol e do ácido clorídrico. Aqui ao lado, nós temos um gráfico que descreve as concentrações do clorobutano à medida em que essa decomposição ocorre, à medida em que essa reação química ocorre. Se você recordar bem, essa quantidade sempre vai decair, porque nós estamos falando de um reagente. E a concentração dos reagentes sempre reduz-se à medida em que a reação química se processa. De acordo com o conceito de meia-vida, que é o tempo necessário para que uma determinada espécie química atinja metade de sua concentração inicial, então, nós podemos observar neste gráfico que se a concentração inicial do clorobutano é de 0,1 mol por litro, para que ela possa atingir sua metade da concentração inicial, nós devemos chegar na concentração de 0,05 mol por litro. E nesta concentração aqui em específico, nós vamos ter... Opa, aqui vai dar certo. Show de bola. Então, para essa concentração aqui, nós precisamos de que um tempo aproximado de 350 segundos se passe. Agora observe o seguinte, se por acaso nós queremos observar a partir de 0,05, qual é o tempo necessário para que ele atinja metade dessa concentração? Metade dessa concentração é 0,025, então nós devemos observar, nessa concentração aqui, qual será o tempo necessário? Se nós identificarmos no gráfico, esse tempo necessário é correspondente a 700 segundos. Olha que coisa interessante. Para que você tenha a primeira redução da quantidade de massa, ou seja, para que você tenha uma primeira meia-vida, você precisa de 350 segundos para esta reação química. E para que você reduza novamente a metade da massa, é necessário que sejam gastos mais 350 segundos. Esse tipo de reação química, esse padrão de manutenção do tempo de meia-vida, é característico de reações de primeira ordem. Sempre que nós estivermos trabalhando com este tipo de reação, o tempo de meia-vida vai ser um tempo fixo. Então, sempre que nós passarmos aquela determinada quantidade de tempo, a massa do seu material vai ser reduzida à metade. Um dos principais mecanismos reacionais que ocorrem nos sistemas biológicos são as reações catalisadas por enzimas. Essa cinética de reação na presença de enzimas e coenzimas foi descrito pela primeira vez por Leonor Michaelis e Maud Menton. Esses dois cientistas, eles puderam colaborar com a análise da cinética de reação de sistemas biológicos. Uma curiosidade que nós podemos ter acerca destes sistemas biológicos é que a cinética de decomposição dessas espécies químicas corresponde a uma cinética de primeira ordem. Ou seja, se nós avaliarmos a concentração de uma espécie química de interesse A, que pode ser um fármaco, por exemplo, ele vai ter um decaimento exponencial em função do tempo. Isso daqui, pessoal, nos garante que, se este decaimento é exponencial, estamos falando de uma cinética de primeira ordem. E se é uma cinética de primeira ordem, o tempo de meia-vida para que este material atinja metade da sua concentração inicial é um tempo fixo.
Isso daqui é extremamente importante para que nós possamos avaliar o tempo de administração de um determinado medicamento. Acompanhe só a seguinte situação. Considere um fármaco qualquer. Vamos considerar aqui um fármaco A. E esse fármaco A tem tempo de meia-vida correspondente a 12 horas. Então vamos considerar aqui tempo de meia-vida. Olha só a notação que eu utilizei. T com subíndice 1,5. O tempo de meia-vida deste fármaco A seja igual a 12 horas. E vamos considerar um outro fármaco. Um fármaco B, cujo tempo de meia-vida é de apenas 2 horas. Bom, observando esses tempos de meia-vida, nós podemos presumir que o fármaco A vai ser metabolizado ou ainda vai ser excretado do organismo humano, do organismo biológico, num tempo muito maior do que o organismo B. Se por acaso ambos os fármacos fossem para uma mesma resposta biológica e nós tivéssemos aqui uma concentração das nossas espécies químicas, né, seja do fármaco A ou do fármaco B, o fármaco B ele seria metabolizado muito mais rapidamente. Então nós temos aqui uma curva em que a quantidade de B decai rapidamente e nós podemos ter aqui uma outra curva. Vamos pegar aqui uma cor diferente. Nós podemos ter uma outra curva em que... Opa, não pegou? Pronto, foi agora. E nós temos aqui uma outra curva em que a espécie A é degradada bem mais lentamente. Então, este daqui é o nosso fármaco A e aqui nós temos a nossa curva correspondente ao fármaco B. Por que é importante nós analisarmos essa curva? A resposta biológica para um determinado fármaco, ela necessita de uma concentração mínima. Então a gente pode colocar aqui, ó, C mínimo. Ou seja, nós somente teremos uma resposta biológica caso o fármaco esteja numa concentração acima dessa concentração mínima. Como você pode observar por essa curva, em apenas algumas poucas horas, o fármaco B vai deixar de fazer efeito biológico. Para que este fármaco B continue tendo efeito, é necessário ministrar uma nova dose deste fármaco. Então nós precisaríamos ministrar uma nova dose para que posteriormente ele sofresse uma outra cinética de decomposição. Bom, aqui você consegue perceber que o fármaco B precisa ser ministrado numa dose, numa frequência maior do que o fármaco A. Essa cinética de metabolização ou cinética de excreção, que está diretamente associado com o tempo de meia-vida de cada um dos materiais, vai interferir diretamente neste parâmetro que nós acabamos de falar, na frequência em que um determinado fármaco deve ser ministrado. Em geral, fármacos que têm uma meia-vida curta precisam de uma frequência maior, porque se a meia-vida deles é curta, rapidamente a concentração sanguínea deles é reduzida e nós precisamos ministrar uma nova dose para que nós possamos continuar tendo o efeito. Se um fármaco tem um tempo de meia-vida mais elevado, não é necessário que nós façamos uma nova administração de uma outra dose, pois a concentração deste fármaco ainda continua acima da concentração mínima para que ele possa fazer efeito. Então, pessoal, esses aqui são dois pontos, duas situações importantes de nós analisarmos quando nós falamos de tempo de meia-vida. E é isso daí, muito obrigado, não esquece de dar uma conferida nos outros vídeos do nosso canal, dá um like aqui e se inscreve. Um abraço, tchau!